Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, um programa de entrevistas do Hub de Inovação Colab, Alpha Colab, do Banco Alpha. Aqui a gente dá destaque a papos inspiradores com fundadores de startup, a gente fala sobre tecnologia de informação, transformação digital e também sustentabilidade. Hoje eu vou conversar com o João Tozin. O João Tozin é cofundador e CEO da Celero, que é uma empresa vencedora do Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável da FGV em 2018. E de melhor fintech em 2020 no Santander 10º Global Award. A Celero ainda recebeu 2 grandes aportes nos últimos anos. Um da Harvard Business School, a Alumni Angels do Brasil, organização de ex-alunos brasileiros de Harvard que apoia empresas com alto potencial de crescimento. E do Honey Island, né? O fundo de investimento criado pelos fundadores do eBanks. Então, a gente está aí com uma startup premiada, reconhecida. Boas-vindas, João. Muito obrigado pelo convite e bom dia, né? Boa tarde. Legal. Vamos lá. Olha, João, vamos começar pela Celero, que você mata a pau, domina completamente e tem uma história bonita, né, para contar para a gente. Conta aí o que é que a Celero faz, como ela surgiu, que valor ela entrega para a sociedade e para os clientes. Show de bola. Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Porque para conhecer o nosso negócio é importante entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. E a Celero ela nasceu na sala de aula, na universidade ainda. A gente percebeu que muita gente estava se preparando, né? E a própria universidade ela vai qualificando a gente para que a gente atenda grandes empresas, para que a gente atenda grandes grupos, multinacionais. Então você aprende a fazer a gestão de uma empresa gigante, que é uma realidade muito diferente das pequeas e médias empresas. Então, numa breve tentativa de empreender bem no comecinho da faculdade, eu acabei quebrando, porque levando um caminhão de dinheiro. E quando eu entendi o que era gestão financeira, né, quando eu aprendi o que era uma gestão de fluxo de caixa, um planejamento orçamentário, essas coisas todas, começou a fomentar o negócio ali, né? Porque se eu que estava numa universidade não fazia ideia que aquilo existia, você imagina quantos empreendedores, pequenos empresários, não fazem a menor ideia nem do endereço de uma universidade, quem dirá o que é gestão financeira e orçamentária. E aí, acabei reencontrando um amigo meu de infância, tivemos um primeiro cliente numa consultoria que nós iniciamos ainda na faculdade, que acabou virando como se fosse nosso amigo de infância, e a gente acabou criando a Celero. Porque justamente isso, é poder dar o acesso ao conhecimento da gestão financeira, só que sem dar demanda operacional para esse PME que já é responsável por fazer tudo, né? Ele tem que atender o cliente, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que entender do negócio, ele tem que fazer 1 milhão de coisas, e a gente acredita que só um software não é capaz de transformar a vida desse cliente. Então não adianta nada a gente simplesmente tentar ensinar o que é gestão financeira para ele com um e-book, com um vídeo ou qualquer coisa do gênero, até porque ele não tem nem tempo para fazer isso. Então todas as nossas iniciativas sempre foram para tirar trabalho do PME, para garantir que ele tenha uma gestão financeira profissional, e que agora o nosso próximo grande passo é poder entregar isso para quem não faz nem ideia do que é gestão financeira, dentro da experiência que ele já tem costume e está no dia a dia recorrente ali desse pequeno empresário. Fantástico. Esse segmento, que eu vou chamar aqui de uma forma um tanto rasteira, de educação financeira, preparação financeira de pequenas e médias empresas, tem várias vertentes de alto impacto social. Primeiro porque esse é um segmento de grande crescimento no Brasil por diversas razões, né? Pequenas e médias empresas. Depois, a própria educação financeira não está, eu diria, no DNA do brasileiro, né? Nós não somos treinados nisso nas famílias, como em outros países. As pessoas são, né, educadas, né, ter essa educação financeira. E a minha questão toda é provocar esse mundo que é um mundo de varejo, por incrível que pareça. Vocês não atendem uma coisa vertical, B2B, é um B2C. Portanto, necessita muito de posicionamento, né, João? Conta aí como é que foi esse posicionamento do negócio Celero no meio de tantas ofertas, né? Foi muito desafiador, literalmente, acho que define bem no começo, porque a gente fazia algo que as pessoas não estavam acostumadas, que era
entre aspas, né, terceirizar a gestão financeira dessas empresas e, putz, nós somos de Curitiba, né? Então, imagina, a gente é cliente em Rondônia, na Bahia, no interior do Piauí, no interior da Paraíba, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, como é que você explica para o pequeno e médio empresário que você não vai roubar ele, naturalmente, que você não tem como fazer isso, e que, acima de tudo, você vai ter as informações sobre o dinheiro dele e vai ajudar ele a tomar melhores decisões? Como é que gera a confiança e a credibilidade para que essa pessoa acredite na oferta que está sendo feita, né? E a gente nunca se preocupou também em ser a solução mais barata. A gente conseguiu identificar que existia um retorno sobre o quanto a gente cobrava muito alto. Então a gente atrelou um preço onde a gente tinha conforto para poder trabalhar e poder continuar desenvolvendo o nosso negócio. Então a gente sempre teve uma tese de crescimento um pouco diferente, muito voltada à qualidade das informações que a gente trabalhava. Porque a gente já tinha percepção de que dados, né, era um grande ativo no curto e médio prazo, e a gente sempre investiu muito em construir uma base de conhecimento muito sólida, onde eu posso confiar para poder tomar essas decisões, para poder analisar o perfil desse cliente. E foi assim que a gente foi crescendo. Então, a Cellular ela vem apresentando um crescimento muito alto, né? Se a gente pega de 2, 3 anos para cá, a empresa aumentou mais de 10 vezes o tamanho, mas sem fazer loucura, né? Sem fazer aquelas estratégias de capital intensivo e coisas do gênero, até porque gestão financeira é algo muito, como você falou, não está na cultura do brasileiro, né? A gente não aprende a cuidar do dinheiro em casa, muito menos na escola. Chegou na faculdade, então, putz, nem se fala. Muita gente faz, sei lá, uma faculdade de direito, ele vai sair de lá, ele vai ter o escritório dele, mas ninguém contou que quando ele tem um escritório de advocacia, ele virou um empresário. Ninguém conta isso para o arquiteto, ninguém conta isso para o engenheiro, ninguém conta isso para o dentista, para o médico. E esses caras são PMEs também. E esses são os que têm acesso a uma educação superior, né? Quantos outros centenas de milhões não têm ideia do que é fazer uma carreira superior, né? Ter acesso a uma educação de qualidade. E aí o que sempre incomodou a gente foi, tá, beleza, essas pessoas não tiveram acesso a ter uma educação de qualidade, mas são bons empresários. Eles têm bons produtos, eles sabem prestar muito bem o serviço e quebram diariamente porque não sabem cuidar do próprio dinheiro. É justo isso? A gente acha que não. Então, a gente sempre trabalhou para dar acesso a essas pessoas e poder facilitar ao máximo a rotina delas para que elas não precisem necessariamente ser profissionais em gestão financeira, mas elas acabam aprendendo trabalhando o próprio dinheiro, porque a gente vai ensinando a consumir, né? Nosso time de especialistas, eles são profissionais da área da administração, economia e contabilidade, que prestam atendimento para essas empresas, mas eles são treinados para falar de finanças para não financistas. Até se você acessar o blog da Celero, por exemplo, você vai ver que todos os conteúdos eles são super acessíveis. A gente não usa terminologias técnicas, a gente não aprofunda em questões que não vão fazer a menor diferença para a PME. Pelo menos num curto prazo, isso não vai impactar a vida desses caras. Então, a gente tem que ajudar ele a entender, cadê o dinheiro? Por que está faltando? Por que está sobrando? Se está sobrando, o que eu posso fazer melhor? Aonde que eu posso investir? Reinvestir esse dinheiro no negócio? Como que ele separa de uma forma didática o dinheiro que é da pessoa física e o dinheiro que é da pessoa jurídica? E por aí vai. Então, trabalhar a experiência do usuário com a facilidade e a simplicidade de poder ter tudo no piloto automático é algo que sempre foi a nossa paixão e que a gente continua fazendo todos os dias. Bacana, João. Bom, veja só, vamos entender, fazer com que o nosso ouvinte, o nosso espectador entendam como é o operacional, como é um app, tem um trabalho de consultoria, vocês têm um help desk, como é que funciona mesmo aí para o cliente? Perfeito. O modelo tradicional da Celero, né, que é o cliente que entra lá no site da Celero, inclusive espero que os nossos espectadores e ouvintes estejam super interessados em colocar o financeiro da empresa no trilho, então acessando o site da Celero, ele tem acesso a alguns planos, né, ele vai passar por uma experiência na plataforma, e é uma plataforma que ele consegue acessar tanto pela web quanto pelo aplicativo mobile, e ali ele vai ter que fazer alguns passos muito simples. Por exemplo, chegou uma conta de luz. Ele não precisa digitar aquela conta de luz, ele só precisa bater foto. Ele não precisa fazer mais nada. Então, com a foto daquela conta de luz, a gente identifica todas as informações pertinentes daquela conta. Então, aí que foi o investimento pesado em construir uma base de inteligência muito sólida, que aí a gente consegue identificar, é uma empresa que presta algum tipo de serviço. Então, a gente consegue identificar que é uma despesa administrativa. E a gestão financeira está baseada em 3 pilares, né, que é o controle 100%, então é controlar tudo que entra e tudo que sai da empresa, a previsibilidade de curto e médio prazo, e a visão clara dos objetivos financeiros. E a gente dá tudo isso para o cliente sem que ele precise ter o conhecimento técnico, como eu falei algumas vezes aqui. Então, ele bateu foto lá do documento, o que acontece com aquele documento? A gente vai fazer a classificação automaticamente disso e faz a previsibilidade de fluxo de caixa.
Então, ele vai ver lá que daqui a 10, 15 dias ele tem que pagar a fatura de luz dele. Um dia antes do vencimento, a gente já está conectado em praticamente todos os bancos brasileiros. Então, o que vai acontecer? Essa fatura vai ser agendada lá no banco dele. E todos os bancos que ele tem em relacionamento, a gente extrai diariamente as informações desses bancos para conciliar todos os extratos que esse cliente precisa, né, em um lugar só. Então, ele consegue fazer o acompanhamento de todas as contas correntes dele já conciliadas. Então, não vai aparecer aqueles códigos bizarros que aparecem, né, às vezes no extrato. Então, vai aparecer isso aqui foi um pagamento de aluguel, isso aqui foi um pagamento de funcionário, isso aqui foi um pagamento de benefícios, sei lá. E todos os bancos dele organizados por data. Naturalmente, se ele quiser ver banco a banco, ele consegue, mas ele vai ver ali a organização por data do fluxo de caixa. Então, além de gerar essa previsibilidade de caixa, além de estar conectado com todos os bancos, a gente faz toda a parte da emissão de cobranças e emissão fiscal. Então, de dentro da célula, ele consegue não só comandar as operações financeiras, né? Ele pode solicitar transferências bancárias, ele pode solicitar PIX, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele pode emitir boletos e cobranças via cartão e também ele consegue emitir as notas fiscais dele, tudo dentro da plataforma e tudo com gatilhos para que a execução disso seja feita de forma automática e recorrente. Então, acaba facilitando muito a rotina de uma PME média, que gastaria de 2 a 3 horas por dia para fazer o processo financeiro completo, que aí entra um outro problema, né? A gente tem 85% das PMEs que não fazem ideia do que é gestão financeira. Elas acreditam que gestão financeira é só pagar as contas ali, se tem dinheiro, você não tem que pagar amanhã. E, no máximo, emitir uma nota fiscal. E isso é só um pedacinho do processo, né? O processo de gestão financeira como um todo, independente do que essa empresa vai usar, se ela vai usar uma planilha, se ela vai usar um software, se ela vai usar o que quer que seja, é um processo que normalmente tem pelo menos 30 etapas que ele precisa realizar todo santo dia. A Celero substitui isso por 3 interações que duram algumas frações de segundos, talvez minutos ali para a empresa, às vezes por semana, e acaba poupando muito tempo. Só para você ter uma ideia, hoje na nossa carteira a gente economiza mais de 49 mil horas por mês. Se a gente for pegar o que de atividade esse empresário não precisa fazer e acaba podendo focar no que realmente importa. Porque se você parar para pensar, qual que foi o empresário, o pequeno empresário que foi abrir um negócio e falou assim, não, eu vou abrir essa padaria aqui porque fazer a gestão financeira dela me motiva a ser uma pessoa melhor. Eu adoro olhar o fluxo de caixa da minha padaria. Não, cara, abre a padaria porque você fazer pão. O arquiteto estudou arquitetura porque, putz, tem uma veia criativa aguçada e sabe realizar e executar muito bem os projetos. Ninguém pensa, na hora de abrir a empresa, que precisa fazer a gestão financeira. E dentro das cadeias de gestão, tudo é extremamente importante, né? Tudo é fundamental para a empresa ter sucesso. Só que sem a gestão financeira, você não consegue alimentar todos os outros tipos de gestão que você precisa fazer. Então, a gente entende que é uma demanda necessária, que, infelizmente, boa parte do mercado não tem conhecimento, muita empresa boa quebra porque não sabe disso. Então, a gente tira o tempo que seria gasto para realizar essas rotinas, né? Tira a necessidade do conhecimento técnico para que isso seja feito de forma profissional e acaba permitindo que o PME possa focar no que realmente importa, que é fazer o seu negócio crescer, que é entender cada vez melhor o seu negócio, porque o crescimento, né, tem muito PME que acaba levando a linha de raciocínio para um lado de, não, eu preciso dar conforto para minha família. E tudo bem, isso é um objetivo extremamente nobre, né? Dar conforto para a família é o primeiro objetivo que a gente tem. Só que muita gente acha que crescimento é uma estratégia de ataque ao mercado. E, na verdade, não é. É uma estratégia de defesa ao mercado. Porque toda vez que a gente faz alguma coisa muito bem feita, sempre tem alguém, 99% das vezes, vai ter alguém que tem mais dinheiro do que a gente. E aí essa pessoa consegue crescer mais rápido, consegue ficar mais competitiva, consegue abocanhar o mercado de uma forma que a gente ainda não percebe e, naturalmente, o nosso negócio acaba quebrando, porque a concorrência engole a gente. Então, a gente está num momento onde todo mundo tem informação, a informação nunca foi tão abundante quanto é hoje, a gente tem N mil maneiras de conhecer cada vez melhor o nosso perfil de cliente. Então, o PML precisa entender que isso não é só um jogo para o mercado de tecnologia, isso é um jogo para a economia real. Você pode ver, em qualquer profissão hoje, existe uma competitividade muito mais alta, e se você não tiver pleno conhecimento do seu negócio, vai ficando cada vez mais apertado e mais difícil você levar a empresa com amadorismo. E é isso que a gente tenta trazer aí para os nossos clientes, né? Já vem fazendo isso há quase 6 anos de negócio, para que essas pequenas empresas possam ser mais competitivas. Visto que 85% não faz a ideia do que é gestão financeira, estar entre os 15% que sabem, fazem e têm isso de forma profissional já é muito competitivo. Muito legal. João, olha, papo ótimo. A gente vai prosseguir aqui depois do intervalo. Eu quero ouvir um pouco mais sobre essa série de premiações e um pouco também da sua trajetória como empreendedor. Então, vocês aqui que estão nos ouvindo, continue com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.
Já estamos de volta hoje com o Colab Trends, falando com o João Tozin, que é CEO da Celero, uma startup interessantíssima de gestão financeira. No primeiro bloco, ele teve a oportunidade de abrir a cabeça da gente aqui sobre os desafios da gestão financeira, tanto em níveis culturais, de informação, da importância para o empresariado, para o novo empresariado e até também dos profissionais liberais. João, a minha curiosidade agora vai para a sua carreira também, né? E também para a história da Celero, né? Antes da gente começar a gravar, você falou da própria emoção e o carinho que vocês têm com os prêmios que receberam, o Osíris da Silva, de empreendedorismo sustentável da FGV, já há algum tempo, 4 anos, e também esse prêmio do Santander Global Award. Fala para a gente aí dessas premiações, e depois eu vou fazer uma provocação sobre a sua carreira, você contar um pouquinho para a gente sobre ela. Não, maravilha. A questão do Osiris Silva ela é muito emblemática para a gente, porque o que acontece? A gente não sabia quem era o Osiris Silva, a gente conheceu o Osiris Silva numa palestra na faculdade também. E o curioso é que essa palestra aconteceu no dia que a gente tinha decidido desistir. A Celero ainda não existia, né? Era empresa de consultoria, a gente já estava trabalhando junto com o Pedro, já era eu, o João e o Pedro, que são os co-founders da Celero, mas a Celero ainda não existia, né? Ainda existiam 2 empresas que prestavam serviços juntas. E no dia que a gente decidiu desistir, porque, cara, um dos meus sócios tem filhos gêmeos, né? Eu estava ali devendo um caminhão de dinheiro da vez que eu tinha quebrado e estava prestes a me casar. Então, estava muito difícil a questão de sobreviver do negócio. A gente não estava conseguindo. E aí, putz, como a ideia do negócio surgiu na aula de um professor em específico, este professor convidou o Osiris Silva para dar uma palestra na nossa faculdade. E aí a gente falou, putz, vamos assistir a palestra, né? Porque foi o professor que trouxe, é um cara que a gente gosta e tal. Cara, se for ruim, a gente levanta e vai embora. Simples assim, né? Porque a tentação de não ir para a faculdade era muito grande naquele dia. E aí conhecemos o Osiris Silva, ele começou a contar a história da Embraer. Então, quem não conhece a história do Osiris Silva, por favor, faça pesquisa, porque é fascinante. E aí, naturalmente, a gente começou a ficar envolvido em tudo aquilo, e o Osiris Silva, na época, devia já ter seus 85 anos, por aí. E aí ele contando que ele tinha o sonho de construir aviões no Brasil, e o melhor amigo dele acabou falecendo num acidente aéreo, quando eles estavam na Força Aérea Brasileira. E você vê um senhor de 80 e tantos anos de idade, extremamente emocionado, falando com tanta paixão, e com os olhos totalmente marejados, falando assim, olha, nem a morte do meu melhor amigo fez com que eu desistisse do nosso sonho. Cara, naquele momento ali, a gente começou a chorar como umas crianças, né, naturalmente, e falou, cara, a gente vai desistir por causa de dinheiro, cara. Dinheiro a gente arranja, velho. Olha o impacto que a gente está causando nos nossos clientes, né? Negócios que as pessoas colocaram o dinheiro da vida inteira para rodar ali, né? E estavam à beira da falência quando a gente entrou e a gente conseguiu salvar essas empresas. Então, esse impacto, se a gente souber trabalhar, a gente consegue impactar 1 milhão de empresas. Porque ninguém para pensar no impacto de uma empresa bem gerida, principalmente em comunidades mais afastadas. E é isso que motiva a gente a sair de casa todo santo dia. Bom, decidimos que não íamos desistir, decidimos que íamos seguir em frente, decidir em diante, a gente nunca mais parou de crescer. Naturalmente, tivemos vários problemas aí, né, ao longo da jornada, mas a gente nunca parou de crescer. E em 2018, isso quase 4 anos depois, nós fomos indicados ao Prêmio Osiris Silva e ganhamos o Prêmio Osiris Silva, entregue pelo próprio Osiris Silva. Então a gente pôde reeditar a foto que a gente bateu lá na época da faculdade, e foi algo que significou muito pra gente, porque aquela chacoalhada ali, que ele nem sabia que estava dando na gente, mudou completamente a nossa vida. A gente não estaria aqui se a gente não tivesse assistido a palestra dele, então é uma premiação que chama muita atenção. A questão do Santander, naturalmente, é muito legal também, né? Porque a gente participou de um prêmio internacional e foi eleita a melhor fintech entre as top 100. Isso foi também fantástico para nós, né? E não só pelo reconhecimento de um prêmio desse tamanho e tal, mas por perceber que entre tantas outras iniciativas extremamente úteis, super legais, que resolvem problemas gigantescos, a gente foi reconhecido como a principal fintech. Então isso foi realmente muito, muito, muito legal. Fantástico, João, que trajetória maravilhosa. Agora eu queria ouvir um pouco da sua trajetória, né? Você é um cara jovem, empreendedor, contando essas histórias emocionantes. O Osiris Silva é motivo de inspiração para todos nós brasileiros, né?
ele, Sim. ele criou uma parte do Brasil, como a gente diz, assim, o Brasil que deu certo, né? Uma boa parte o Osiris participou. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, eles têm uma curiosidade de saber como é que um cara jovem assim empreendeu. Você já contou um pouco, né, desse ambiente universitário, da importância dos seus parceiros, né, de viagem, de trajetória. Conte um pouco, talvez um pouco até antes disso, o que é que lhe inspirou, que dom você teve, ou que chamado você teve para ir para esse caminho? Embora a gente não tenha que pensar numa trajetória de grande missão de vida, mas que elementos lhe inspiraram, além desse encontro com o Osiris, por exemplo? Eu costumo dizer que o pessoal fica romantizando demais o negócio do propósito, né? Eu acho que para você encontrar o propósito é você, sei lá, pensar num problema grande o suficiente que você não vai conseguir resolver rápido. E que ele é tão grande, impacta tanta gente, que se você imaginar o mundo sem aquele problema, é algo tão absurdo, quase beira, quase utopia. Então, cara, você tem um propósito de vida, porque é um problema difícil de resolver. E você vai fazendo pequenas melhorias ali para conseguir cumprir com aquilo. E a gente fala, né? A Seller é uma empresa de. Ela não é uma empresa, não é um projeto de vida. Não conseguimos imaginar o problema sendo resolvido de forma rápida. E o nosso objetivo, né, além de conseguir gerar o impacto, né, é construir uma empresa perene, que possa continuar gerando valor para que essas empresas possam ser cada vez mais bem atendidas e gerar cada vez mais crescimento. Cara, minha trajetória ela começou, cara, em 2009, quando eu fiz 18 anos, eu já comecei a trabalhar muito cedo. Os meus pais sempre me deram o exemplo em casa, né, que, cara, se você se esforçar, você é capaz de fazer o que você quiser. Então eu entrei num banco, coisa de moleque, né? Até então a gente só queria ficar rico. Qual que é o lugar que você vai ficar rico? Trabalhando no lugar onde as pessoas guardam o dinheiro delas. Faz todo sentido do mundo para um moleque de 18 anos. E eu queria, cara, para mim era muito claro, eu vou trabalhar que nem um louco, vou virar presidente do banco e, cara, tudo certo. Atingimos o objetivo da vida. E naturalmente não é exatamente dessa forma, né? Trabalhar no banco foi algo um pouco diferente, me ensinou muita coisa, mas era bem diferente do que eu imaginava. E aí quando eu saí de lá, eu falei, putz, vou empreender. Eu acho que fazer alguma coisa que eu acredito 100% do tempo vai ser muito melhor do que fazer alguma coisa que às vezes eu não exatamente concordo com o que eu estou fazendo e tudo mais. Beleza. Mas ainda muito voltado na questão de enriquecer, né? de conseguir romper as barreiras financeiras aí e realizar o que tivesse na telha de realizar. Né? E aí, naturalmente, eu quebrei. Porque o que, sei lá, graças a Deus, eu acabei aprendendo cedo, é que o dinheiro é consequência de um trabalho muito bem feito e de algo que está gerando um valor significativo. Enquanto eu só procurei dinheiro, eu não tinha dinheiro. Não que hoje eu tenha, porque ainda não. Ainda trabalho desesperadamente, não pelo dinheiro, mas para conseguir cumprir com o nosso propósito. Mas quanto mais a gente se esforçou em criar algo melhor, de maior impacto, mais a gente conseguiu crescer, mais a gente conseguiu desenvolver o nosso negócio. Hoje a Seller é uma empresa de 110 pessoas e deve chegar até o final do ano com pelo menos 250 pessoas, aproximadamente. Então, eu não tive exatamente um chamado. Foi uma questão de percepção mesmo, de história de vida, vendo alguns exemplos e de quebrar cara pra caramba também, né? Porque às vezes a gente pensa, né, ler o livro de empreendedorismo motivacional ali, que pode ser um veneno, dependendo de quem lê. E aí, cara, o empreendedorismo motivacional ele diz que você precisa ter sangue no olho, faca nos dentes, não ter medo do trabalho e vambora. E eu tinha tudo isso, caramba. Como é que eu quebrei? Porque na página seguinte estava escrito lá, né? Riscos controlados, riscos calculados. Essa parte eu ignorei naturalmente. Então aí, quando você é sádico o suficiente para fazer o plano de negócios do negócio que não deu certo, você percebe o porquê não deu certo, aquilo te provoca. E aí você começa a perceber, caramba, eu não sabia disso, muita gente não sabia disso, encontrei, como eu falei, o João, que é meu amigo de infância, o cara a gente conhece desde os 12 anos de idade, e aí a gente começou a conversar sobre isso, nós dois gostamos muito dessa área, e aí encontramos o Pedro, trocamos uma ideia, e
cara, é isso que eu preciso e, isso é muito importante, realmente as pessoas não têm acesso e as coisas foram tomando proporção, foram tomando forma, naturalmente não foi rápido, né? A gente apanha muito no começo do negócio, apanha muito mesmo, e é teimosia, né? Eu acho que qualquer empreendedor no Brasil é um pouco teimoso, um pouco louco, um pouco doente da cabeça, mas tudo isso combinado com uma determinação que eu não sei explicar de onde é que vem, talvez da vontade de ver um mundo um pouco melhor, aí a gente não para, né? É muito difícil alguma coisa conseguir parar a gente, porque não que a gente seja melhor ou que a gente seja pior do que alguém, mas é que a gente sabe exatamente o que a gente quer. E enquanto a gente tem a percepção de que é possível, e mesmo que a possibilidade seja muito pequena, a gente não vai parar. A gente vai continuar adiante até conseguir ver que a gente está impactando mais de 1 milhão de empresas, mais de 2 milhões de empresas, mais de 10 milhões de empresas, e aí não só no Brasil. Porque esse problema que a gente tem aqui, ele repete praticamente no hemisfério sul inteiro. Muito legal. Olha, João, a gente ainda tem mais 2 minutinhos e eu não poderia deixar de pedir que você falasse dessa última fase, ou dessa nova fase com a Visa. Conta pra gente aí em 2 minutinhos do que é que tá rolando com a Celero. Legal. A gente teve uma ideia maluca o suficiente para chamar a atenção de uma empresa de $500 bilhão. E basicamente foi o que a gente fez com a Visa. Então, o nosso objetivo, como eu falei lá atrás, é levar a gestão financeira para quem não faz a menor ideia do que é a gestão financeira. E aí, 70% das pequenas e médias empresas, elas dizem que elas fazem a gestão especificamente pela conta corrente, pela conta bancária que ela tem lá na empresa, no dia a dia. E normalmente ela tem várias contas bancárias, porque ela vai tentar pegar crédito, daí pega um pouquinho em cada banco e tal. Então isso acaba trazendo uma complexidade, mas ela entra no banco todo santo dia para checar o saldo e para fazer os pagamentos. E naturalmente a conta corrente ela não é uma ferramenta de gestão financeira. Ela é uma parte da gestão financeira, óbvio, mas ela não é uma ferramenta de gestão. Então por que não levar a gestão para dentro da conta corrente, né? Porque se a gente faz um movimento contrário, leva o banco para dentro do sistema de gestão financeira, a gente continua impactando de 5 a 8% do mercado no máximo. No mercado de quase 20 milhões de pequenos negócios, a gente está falando de um universo muito pequeno. Agora, se a gente entra nesses 70% que a gente não consegue impactar, porque essas pessoas não sabem o que é gestão financeira, elas não vão procurar a respeito de gestão financeira, a gente não consegue aparecer para essas empresas e a gente dificilmente consegue abordar esses negócios. Agora, se a gente consegue entregar os elementos da gestão financeira dentro da experiência que ela já tem no dia a dia, naturalmente a gente consegue gerar um impacto muito grande. E aí que entra a nossa parceria com a Visa e com todos os clientes da Visa, ali, os grandes emissores que estão desenvolvendo os projetos junto com a gente. Sensacional, João. Olha, é um grande prazer recebê-lo aqui no Trends, portas abertas aqui do Banco Alfa para o seu empreendimento. Fantástico. Parabéns a você, aos seus sócios, parabéns pela sua jornada também empresarial. Muito obrigado pelo convite e quando estiver por Curitiba, faço questão que venha nos visitar aqui, tudo bem? Certamente, cidade maravilhosa. Muito obrigado, João. Um grande abraço. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o João Tozin, que é cofundador e CEO da Celero, uma fintech de educação financeira, de gestão financeira para pequenas e médias empresas. Um papo ótimo. Então você já sabe, se inscreva nos nossos canais do Alfa, no YouTube, no Spotify, nos acompanhe, dê o seu like se você gostou, veja na descrição os dados da nossa entrevista e fique com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.